Olá, pessoal. Hoje nós estamos com uma dupla. É a primeira vez que eu acho que eu faço entrevista com duas pessoas, mas duas pessoas extremamente especiais. Elas são terapeutas ocupacionais. Bom, se você não sabe ainda o que é isso, vai saber o que é isso, não. Se você não sabe o que é essa profissão e a importância dela, vai saber hoje. Hoje estamos aqui com a Patrícia e com a Gisele. Tudo bem com você, gente? Tudo ótimo. Ah, então ótimo. Ó, aqui vai ser assim mesmo, a gente vai ficar tranquilo, a gente vai falar um em cima do outro, não tem problema não. A gente se corrige, a gente volta, tá? Pra ficar bem tranquilo. Bom, eu vou pedir então pra Patrícia, depois da Gisele, falar quem são vocês. Eu sou mãe do Bernardo, mulher do Pedro, um português. Vim de uma família gigante, muito numerosa, tipicamente mineira, e apaixonada pelos idosos da minha família, que eram os mais malucos, os mais divertidos, e os adultos eram os mais chatos. Por isso que eu me enveredei por esse caminho. Sou terapeuta ocupacional de formação, formei na Federal. Sou psicoterapeuta, formada pela Unicentro, e tenho um mestrado em Coimbra em gerontologia social. Eu morei 16 anos em Portugal, em decorrência do meu casamento, e agora estou de volta. Você casou aqui ou lá? Eu casei aqui, fui para lá, morei 16 anos, e aí em agosto do ano passado eu voltei. Nós voltamos, né? Eu falei com ela que a gente aqui faz como se fosse na cozinha de casa, sabe? Então, assim, essas fofocas boas, né? Você conheceu sua esposa aqui primeiro, conheceu lá? Eu conheci onde Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, acredita? Ele descobriu o meu Pedro. E você, Gisele? Então, assim como a Paty, sou uma apaixonada também pelo envelhecimento humano, me dedico a esse estudo. Temos algumas coincidências, sabe, tio Flávio? Várias, assim, na vida. Também sou mãe de um Bernardo. Olha só, gente. Tenho também um Pedro na minha vida, que é meu companheiro hoje. E sou terapeuta ocupacional. E tem mais uma coincidência ainda na nossa vida. Meu pai se chamava Vladimir, o irmão dela chama Vladimir. Nossa, então, mas é muita coincidência. É muita. Nós duas somos, assim, almas gêmeas de uma vida eterna. E hoje somos sócios do Motivato, né? Tenho uma grande alegria de compartilhar minha vida profissional com essa mulher aqui que eu admiro como pessoa, como profissional. Então, uma alegria enorme estar aqui. Sou uma entusiasta, uma ativista, uma admiradora dos processos de envelhecimento. Você sabe, a gente já tem uma caminhada aí, eu trago essa paixão mesmo pelo trabalho. E tem uma história, né, do envelhecimento desde que eu nasci. Sou de Montes Claros, nasci lá no norte de Minas. Ontem eu até brincava com um conhecido falando que quem nasce no norte de Minas é meio baiano, meio mineiro, né? Então eu me intitulo que eu sou baianeira, ou então mineira misturada lá com baiana, assim, que os costumes, né, são muito diferentes. Mas já estou aqui na capital, aqui em Belo Horizonte, há 16 anos. E é um prazer estar aqui falando com você. Que ótimo. A Gisele já me substituiu algumas vezes no Juventude Prateada, na Rádio CDL, quando a gente tinha o programa ao vivo. Sim. Era uma coisa louca, né, gente? Eu estava no Nordeste, tinha que sair lá no domingo à noite, no voo, para poder chegar aqui de manhã para gravar. E hoje a gente faz remotamente muitas das coisas, né? Como que a pandemia trouxe essa revolução, né? Levou muitas coisas, mas trouxe algumas também, né? Me falam o seguinte, gente, o que é terapia ocupacional? Terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde. É difícil nomear, porque é uma profissão que tem tanta área de atuação que eu vou tentar ser, assim, brevemente... É difícil de entender. A gente demorou mais de meses na faculdade para entender o que era terapia ocupacional. Interage com muitas áreas, né? Muitas da áreas. Saúde e fora da saúde. E com várias dimensões humanas também, né? Vou tentar trazer um pouquinho, assim, para as pessoas compreenderem bem. A TO, ela nasceu do pós-guerra, né? Então, a TO, ela tem uma nascente na reabilitação física. Exatamente para reabilitar as pessoas mesmo, aquelas pessoas que foram mutiladas no pós-guerra. Então, a reabilitação física, ela tem uma atuação muito forte da TO. Então, a partir disso, né, foi se construindo aquele pensamento. Como nós podemos ressignificar a vida do sujeito a partir de uma nova condição de trabalho? Uma pessoa que muitas vezes precisava do braço para trabalhar, como é que uma pessoa amputada vai conseguir se reinserir na sociedade, nos seus relacionamentos, de forma funcional,
de forma independente, né? Essas palavras são muito importantes para a TO. Funcionalidade, independência, né? Exatamente não só no contexto físico, mas no contexto mental, no contexto social. E aí, trazendo já essas palavras pela amplitude da TO, a gente já foi ganhando novos espaços, né? Como é que pessoas que também têm questões de doenças crônicas relacionadas à saúde mental podem se inserir na sociedade de forma funcional, de forma independente, né? Como é que pessoas que envelhecem podem, de alguma forma, também ter a sua vida normal, independente, com maior funcionalidade? Como é que crianças que têm síndrome, que também precisam de cuidados importantes nas áreas ocupacionais, podem também desempenhar suas atividades do dia a dia, né? As AVDs, as AIVDs que a gente fala, que são as atividades de vida diária, instrumentais de vida diária, da forma mais independente possível, dentro daquela sua amplitude. Esse é um ponto, tá? Aqui falando-se das reabilitações, mas tem também o lado social, que você já acompanhou muito bem, do socioeducativo, no sistema prisional, que é uma área incrível também, que é a ATO social, que faz a reinserção social dessas pessoas na sociedade a partir das suas ocupações, de novas ocupações, que também é muito incrível esse trabalho, que é considerada a TO social. E tem a TO na promoção da saúde, que aí já entra o nosso trabalho, que é a minha grande paixão. Eu me debruço a estudar sobre isso hoje, que é como que a TO, dentro da longevidade saudável, pode contribuir na promoção da saúde, que para muitos parece um mistério, mas pense só. Nós adoecemos fazendo coisas cotidianas também. A gente não precisa ter uma doença crônica, ser uma pessoa que, de repente, tem uma condição, né, diferente da normalidade, para que a gente também tenha dificuldades funcionais na nossa vida. Vou dar um exemplo aqui. É complexo, viu, tio Flávio? Eu tô vendo. Uma pessoa que tem, por exemplo, um quadro hoje de burnout, que tá meio na moda aí, né? Infelizmente. O burnout é uma situação ocupacional, onde a pessoa tem uma disfunção dentro daquele contexto de trabalho que leva a um adoecimento, né? E que tem vários impactos funcionais na vida. A TO pode atuar nisso de uma forma muito legal, né? Trazendo uma ressignificação do trabalho, pode ser até uma nova atividade. Isso vai depender da conduta terapêutica junto com o paciente, como que vai conduzir aquilo ali, né? E a gente tem um olhar, assim, ela trouxe esse exemplo do burnout, né? A gente fez até uma palestra ano passado numa empresa que fica bem eu falar que eu tive um burnout e tô doente. Agora fica mal se eu falar que eu tô deprimido e preciso me afastar do trabalho. Porque a gente privilegia o trabalho como atividade principal do homem. E na TO a gente estuda todas as ocupações que compõem a vida desse homem, que trazem para ele tanto adoecimento como vida, né? E aí não é só trabalho, é lazer, é hobby, é atividade que ele tem com a família e por aí vai. Isso é uma mudança geracional, né? Porque a geração que eu pertenço, que é a X, ela tinha o orgulho de trabalhar demais, né? Ela batia no peito falando que a agenda tá cheia, que não posso... batia ou bate, né? No peito. E aí a gente tem essa questão de se não tem sábado, não tem domingo. Então quando você olha hoje uma outra geração e que se dá o direito de viver, de descansar, de fazer o que gosta, muitos de nós da X, a gente pensa em que não, quando a gente aposentar que a gente vai fazer isso tudo, agora é trabalhar mesmo. E aí vem a doença do trabalho. E, né? Essa questão... Né? Que você trouxe, né? Assim, quando eu aposentar, é algo que eu e Gisele trabalhamos muito, especialmente com a geração que hoje está com 40 anos. Porque isso é uma ilusão, você achar que quando aposentar vai viajar, vai ter esse momento de prazer e descanso, porque isso é hábito. Se você não tem esse hábito no seu cotidiano, quando você aposentar, você vai ficar de férias aí 2 anos, achando que tá tudo bem, e depois vai ficar naquela mesmice, a chance de você ficar em casa sem ampliar seus laços sociais, sem investir no seu prazer é gigante. É o que a gente vê e a literatura mostra isso, né? A gente teve uma entrevista com uma pessoa da área de finanças, que é o Erasmo, e ele falava justamente isso. Olha, a gente tem que ter os grandes sonhos, que a gente tem que persegui-los, logicamente, mas os pequenos sonhos fazem parte do dia a dia. Então a gente também tem que ter esses pequenos sonhos para realizá-los, né? E muitas vezes a gente se perde nisso, porque
E mineiro tem essa mania de que, quando eu aposentar, eu não sei se a gente vai aposentar. Eu tô sabendo de agora, nesse segundo. Mas aí quando vocês falam da TO, me veio à mente, aí vocês vão me corrigir aí, tranquilamente, quando a gente estuda sobre a Anísia da Silveira, e que você foi falando, né, da questão das doenças mentais, ela foi uma das precursoras no Brasil? Foi. Porque ela era psiquiatra, não existia TO ainda, não, né? Tanto é que o filme dela retrata isso, as obras dela retratam muito bem. Até fui na exposição que teve aqui, linda. Teve em Belo Horizonte. Teve aqui. E a gente considera a Anísia até uma mãe da profissão aqui no Brasil, que legal. né? Porque ela trouxe esse olhar terapêutico, né, através do fazer, da atividade, como forma de reabilitar, né, a funcionalidade e a independência do paciente. Então, de fato, a Anísia teve uma grande importância, principalmente dentro da saúde mental, da TO. Eu acho que é importante as pessoas entenderem, porque toda vez que alguém fala assim, a gente está preparada para corrigir quando o povo fala isso. Então o terapeuta ocupacional é aquele que ocupa o tempo das pessoas, né? De certa forma, sim, né? Mas não é qualquer ocupação. São ocupações que têm que fazer sentido, significado, que tem que trazer vida para a vida das pessoas, né? Então, isso é muito importante. O meu mestrado em Portugal foi exatamente sobre isso, para perceber que tipo de ocupação que eles ofereciam nos lares. Depois de eu ter feito toda a análise de resultado, eu fiquei deprimida, eu não conseguia pegar no material. Os lares que você fala, lares de Portugal, idosos? De idosos. Porque as ocupações não eram terapeutas, eram educadores sociais que estavam nos lugares, mas as atividades eram aquilo que a gente, dá crochê, da tricô, sabe? E eles não faziam porque queriam, eles faziam porque ficavam com medo de, se eu contrariar, eu posso ter alguma represália aqui dentro. Então, assim, era adoecedora a atividade. E que o crochê e o tricô tem um sentido quando é colocado no contexto, né? Se você der pra mim, eu suicido, eu detesto essa atividade. Eu tô tentando, gente, eu tô lendo alguma coisa sobre essa questão de abrir novas trilhas no cérebro, né? E aí eu falei, eu tenho que abrir novas trilhas. Então eu vou aprender a cozinhar, porque eu não sei, eu vou aprender a dirigir, que eu não sei, mas esse eu não quero. Eu vou aprender a fazer crochê, porque é uma trilha danada. Sim, né? Meu pai faz ponto cruz e um outro lá, ele aprendeu. Mas sabe que isso que você traz é super interessante, porque quando a gente lê os artigos científicos, eles colocam as atividades como promotora de qualidade de cognição, memória, e eu ficava, gente, como é que é isso? Eu não acredito nada nisso. Agora não, eles já descobriram que o que faz a gente ter repertório cognitivo, memória, é fazer coisas diferentes ao longo da vida. Então isso que é o importante. Até falaram do crochê mesmo, né? Que você fazer o crochê sempre, isso não vai te acrescentar em nada, mas aprender um novo ponto, aí sim. Exatamente. E tem uma coisa até interessante que alguns neurocientistas falam e que eu tenho que aprender, é você buscar caminhos diferentes para ir para o mesmo lugar, né? Que você vai ampliando o seu repertório do cérebro. Mas isso é outra história. Esse aprendizado ao longo da vida, né, tio Flávio, é algo que a gente sempre traz no nosso discurso, no nosso trabalho, porque a capacidade que a gente vai ter de ter uma qualidade de vida legal na velhice, ela não é aquilo que você vai viver lá na frente, simplesmente únicos por isso só. É o que você vai construindo um pouquinho todo dia. É a caminhada que é o envelhecimento, não é a chegada aos 60, né? Essa mudança de olhar sobre o envelhecimento é muito importante. A gente hoje parece bobo, mas quase todos os lugares onde nós vamos fazendo palestra e tudo, as pessoas ainda interpretam o envelhecimento com a chegada aos 60. E isso é tão complicado porque, assim, quando a gente fala que o envelhecimento se dá hoje para uma criança de 13, não, um adolescente de 13, quanto para um idoso de 80. Então, todos nós estamos envelhecendo, todos. Todos. E quando a gente fala para uma... Eu não sei se eu estou generalizando aqui, mas para uma pessoa de 15, 16, né? Sobre envelhecimento tá muito distante para ela, né? Pois é, mas aí é a questão. Eu e Gisele, a gente é defensora de que essa matéria devia estar nas escolas, porque nós temos aí um preconceito e crenças disfuncionais a respeito do envelhecimento que faz com que a gente, às vezes, até tenha saúde, até tenha dinheiro, mas não faça nada porque se sente velho, o meu tempo já passou, né? Quantas questões emocionais a gente trabalha com pessoas que têm todo o potencial para estar vivendo, e nós estamos falando de mulheres de 50 anos, nós não estamos falando nem de gente que já está
com 70 e 80. Mas eu posso dar meu testemunho. Meu filho tem 10 anos. Ele cresceu numa família ativista e numa cidade que é tipo Cocum. Lembra desse filme? Lembro demais, eu falo demais dele. A cidade onde eu morei em Portugal era isso. A gente faz as coisas pensando com os idosos, pensando que a gente vai estar em Cocum, né? A gente pega os idosos e quer que eles saiam dando pulos. Depois de passar pela água lá da piscina de Cocum. Exato. Mas a cidade que eu morava era isso. Só tinha idosos, poucas crianças. Ele tem um olhar completamente diferente sobre o envelhecimento e eu acho isso muito interessante. Por exemplo, outro dia ele falou comigo assim, mas você não vai fazer mais tatuagem não, né? Porque você já tá velha. Aí depois ele, não, mas você não tá velha, você pode fazer o que você quiser, mas eu acho que nessa parte do corpo não vai ficar legal. Então ele já percebe que essas frases prontas que nós crescemos, né? Culturalmente. Então isso é educação. Não tem outra, a gente não vê outra forma de mudar. E se tá difícil para os de 10, é lógico que a gente começa de cedo. Então você falou da escola, realmente a gente tem que trabalhar essa questão da longevidade. Para as pessoas acreditarem que elas têm que cuidar da máquina delas, né? Elas têm que cuidar da mente delas, porque a gente se entope de coisas, né? Sim. E quando você fala de fazer exercício, é chato as pessoas falarem o tempo todo, tem que fazer exercício. Mas eu estava vendo um curso, não vou lembrar o psiquiatra, que ele fala que a primeira coisa quando ele recebe um paciente com depressão é exercício físico, né? Então, todas essas coisas conjugadas nos ajudam a não... as pessoas falam, não, então isso não vai nos envelhecer? Vai. Se Deus quiser, todos vamos envelhecer. Mas o envelhecimento, né, é saudável. E aí, o que é que a terapia ocupacional pode fazer para uma longevidade saudável? Olha, eu vou até dar um exemplo aqui, que nós fizemos uma palestra há umas semanas atrás, num pré-vestibular aqui em BH, para um grupo de jovens lá, né? Pessoas que estavam ali no cursinho. E eu lembro que quando a gente começou a palestra, eu virei e falei assim, olha, quem acha que a gente está aqui falando para os pais e avós de vocês, levanta a mão. Porque assim, as pessoas acham que quando você vai falar de envelhecimento saudável, você está falando só para os velhos, né? Esse é o problema. E eu falei, pois então eu queria começar desmistificando isso, porque nós estamos aqui para falar de envelhecimento para vocês. Vocês que têm 17 anos, 18 anos, porque vocês precisam entender que vocês estão envelhecendo, né? E a gente foi trazendo esse olhar e foi muito bacana, porque a princípio, na cabeça deles, sabe o que eles imaginavam que a gente ia falar? De previdência social. E aí, quando a gente começou a trazer o assunto de autocuidado, a importância disso na construção da nossa longevidade, eles foram entendendo, né? Então, envelhecimento saudável, né, tio Flávio, como o próprio nome diz, é a gente se preocupar que os dias passem de forma que traga bem-estar para a nossa vida, de uma forma ampla, integral, né? Saúde na sua concepção hoje macro e não naquela micro entendimento de que saúde é ausência de doença, mas de fato entender o que é saúde para mim. Saúde é muito além da gente estar ali com os nossos exames de sangue em dia, ir ao médico uma vez por ano, comer bem, fazer atividade física, isso é o básico, né? Mas saúde é muito mais amplo que isso, né? O que me move a ter uma integralidade nessa condição de saúde? É a minha relação com as pessoas, é a minha participação social, é o meu lazer, é o meu descanso, é o meu sono. Tudo isso de forma qualitativa, né? De forma significativa para a gente, envolve a nossa saúde como um todo, né? A gente tem uma ferramenta de trabalho que a gente usa que chama Rosa da Vida. Cada pétala dessa rosa é uma área ocupacional que nós trabalhamos com os nossos pacientes, com nossos alunos, que é exatamente como que eu posso pensar a minha saúde nessa amplitude para que eu não esqueça que cada pétala é importante para rodar essa roda da longevidade. Se eu me esqueço de uma, em algum momento eu vou capengar, eu vou ficar, com aquele pneuzinho furado ali. Falta, né? Alguma coisa falta, né? Então, a gente tem que ter um olhar amplo sobre a saúde, né, Paty? E uma questão que a gente fala muito lá na comunidade que a gente trabalha, né, que comunidade de mulheres, tá? É uma comunidade só de mulheres. Que não adianta fazer qualquer coisa, não existe pílula mágica, né? Você falou da atividade física. Eu faço pilates fitness, que eu nem sabia que existia, eu sou apaixonada com isso. E é algo que eu sei que está atendendo a necessidade do meu corpo. Se você me mandar ir para musculação, eu vou faltar, vou arranjar desculpa para não ir, porque eu detesto. Então, a gente também tem que entender que essas atividades prazerosas, elas precisam estar incluídas na nossa vida. E a gente precisa entender o que vai me nutrir hoje.
E a longevidade não é uma coisa que eu vou colher daqui 10 anos, eu vou colher na semana seguinte. Então, assim, são atitudes que a gente toma, pequenos ajustes que a gente faz no nosso cotidiano, pequenas pausas, momentos de prazer, né? Entender como é que o lazer está entrando na sua vida, que não é só dormir, não é só ficar em rede social, é interagir, aprender coisas novas. E esse pouquinho que a gente faz todo dia, na semana que vem a gente está melhor, daqui um ano a gente está melhor, e daqui 20 anos a gente vai estar melhor, né? E a gente tende a ver muitos idosos, tem outros casos também que a gente tende a ver que eles já estão se interagindo, não estão perdendo o vínculo social, saíram de um emprego, mas estão participativos numa comunidade, como vocês falaram. Mas há muita gente que vive na inércia, né? Por desconhecimento, e às vezes até mesmo pelo que o adoecimento vem trazendo, né? Uma perda de mobilidade, uma perda de audição, e as pessoas vão então ficando com medo de sair. E aí é que é extremamente importante que se saia, que se busque essa convivência e que se busque um apoio, né, da terapia ocupacional para poder reinserir na sociedade, às vezes reinserir no trabalho. Eu queria entrar, a gente já está quase encerrando nossa conversa, mas entrar nessa questão do trabalho. Como é que vocês podem ajudar, dentro da área de vocês, essas pessoas com 60 anos a se reinserirem no trabalho? A gente fala muito do preconceito, né, que há no Brasil, e não só no Brasil, de se contratar alguém de 60 anos, de 50 anos. Como é que vocês podem ajudar nisso? Então, esse é um tema realmente muito complexo hoje, né, tio Flávio? E a gente vai ter que se debruçar sobre ele nos próximos anos, porque daqui pouquíssimo tempo, né, daqui poucos anos, a força de trabalho 50+ no Brasil, ela vai ser muito grande, né? Então, não dá para a gente fugir desse tema. As pessoas precisam entender que essa força sênior, ela vai ter que ser abraçada aí na sociedade, né? Primeiro porque a gente vai precisar disso como sociedade mesmo, né? Para que a economia continue girando, né? A gente precisa disso. Mas em se tratando do indivíduo, eu acho que algo importante durante a vida, né, não só após os 60, é que cada ser entenda a necessidade de ir se desenvolvendo, aprimorando seus conhecimentos. Esse é um dos grandes pontos que a gente pega, às vezes, com as pessoas 60+, e que elas têm dificuldades, porque muitas vezes elas não vão caminhando ali também na proporção que a velocidade do conhecimento vai necessitando. Então, ela tem que atualizar os seus conhecimentos, ela tem que ir buscando se desenvolver ao longo da vida, né? E também tentando enxergar mais possibilidades do que fragilidades. Porque isso vai ser necessário em algum momento para que também essa pessoa traga novos olhares e novas possibilidades para o ambiente onde ela queira se inserir, né? No modelo tradicional de carteira de trabalho assinada, hoje a gente ainda tem uma reinserção muito baixa, né? Algo que está sendo muito ampliado é a capacidade autônoma dessas pessoas desenvolverem novas habilidades de trabalho, muitas vezes novas funções, novos trabalhos, outras atividades que eles vão tentando trazer uma economia ali criativa, uma economia diferente daquela que ela exerceu durante toda a vida, né? É muito comum hoje pessoas se aposentarem numa função e começarem um novo trabalho. Minha mãe fez isso. Está mesmo. Minha mãe tem aposentados de 2 cargos no estado. Também. As pessoas aposentam muito novas, muito, né? E se tornou costureira, né? Até hoje, tá com 82 anos costurando até hoje. O que a gente faz, né, com essas mulheres que estão aí de 50, 60 anos, é tentar mostrar para elas que a gente tem que quebrar um pouco esse modelo antigo, de que a gente formou numa coisa e vai trabalhar a vida inteira até aposentar, porque hoje em dia a gente vive muito além da aposentadoria, né? Tentar descobrir o que gosta e antes da aposentadoria chegar, a gente começar a buscar esse conhecimento, a se instrumentalizar para poder, quando aconteceu a aposentadoria, então agora eu vou fazer essa transição, talvez a segunda carreira, que pode ser uma coisa muito mais prazerosa, com esse compromisso que tinha antes, que era mais pesado, ele ser mais leve, né? Porque isso garante qualidade de vida pra gente. E a TO, né, respondendo sua pergunta, ela pode ajudar nisso, exatamente trazendo esses projetos de vida, projetos de aposentadoria, onde a gente possa descobrir essa nova forma, né, de reinserção aí.
Ó, eu voei várias vezes aqui para várias ideias que vocês foram falando, porque quando fala dessa questão de hoje aos 50, 60, já poder escolher aquilo que gosta, já que passou por uma fase, né, da vida de trabalho, aposentou muitas vezes, seria tão bom que a gente conseguisse fazer isso, não só pela dependência financeira, né, de trabalhar num lugar que a gente goste, né, e que a gente sabe que não é viável muitas das vezes. E aí você chega aos 50, você vai escolher costurar, porque é alguma coisa que você sempre quis, mas não pôde porque precisava ganhar dinheiro, né? E a gente tem que adiar esses sonhos. E esse adiar os sonhos é muito complicado, né? Porque a gente não sabe, como nós falamos, até quando a gente vai estar por aqui, né? Num curso que nós demos que abordava isso, 70% das mulheres que participaram conosco mudaram. Às vezes até dentro da profissão foram trabalhar com algo que gostavam mais. Foi muito interessante, assim, como elas perceberam que não precisava esperar chegar a aposentadoria, que no meio do caminho eu podia fazer essa alteração. Muito bom. Bom, nós temos que encerrar. A gente podia marcar um outro dia para conversar sobre essa comunidade de mulheres. Bora. Né? São mulheres É a menina dos nossos olhos. Né? Na verdade, não falamos nada dela. A gente brinca que é 40 mais. Que é um clube de mulheres que quem despe é a mulher. Do preconceito, das crenças disfuncionais. Para poder então se conectar. Vamos marcar, gente, de novo, para a gente poder falar sobre isso. Para a gente poder encerrar, eu queria que vocês me deixassem. Eu amo assistir filmes, eu adoro livros. E aí eu fico, então, pegando aqui as dicas dos convidados. Que filmes vocês gostariam de indicar para quem nos acompanha? Eu trago aqui Carros 3, que é do Faísca McQueen, um filme maravilhoso que fala sobre essa questão entre trabalho e envelhecimento, super gostoso para assistir com o filho, vale muito a pena. E um livro que é bem levezinho também, mas muito bom, que é da... Ai, meu Deus, perdi o nome dela. Ai, vai falando aí, Gica, eu vou procurar aqui. Tá, eu vou trazer aqui a indicação do filme que não é novidade, que você já deve ter assistido com certeza, O Exótico Hotel Marigold, que é um filme que segue, né, um grupo de idosos britânicos que decidem passar a sua aposentadoria em um hotel na Índia. Esse filme é muito legal. Quer falar o seu? O livro é Meu Bairro, de Maria José Ferrada. Se não me engano, é um livro chileno, mas é delicioso, vale a pena. Meu Bairro, o livro. Você tem um livro também? Tem. Pra indicar? É assim, o nome dele é grande, depois se você puder colocar aí, mas ele traz, eu vou falar aqui pra vocês não reparam o inglês não, tá, gente? Aging Well, Surprising Guidepost to a Happy Life from the Landmark Harvard Study of Adult Development. É isso, mais ou menos isso. É um livro que... Aquele estudo, né, de Harvard. Isso. Sobre o envelhecimento, sobre a vida humana. Isso, esse mesmo. Ele apresenta esses resultados do estudo de longo prazo sobre envelhecimento e o que a gente pode fazer, né, para envelhecer bem. Ele é do George Vaillant, né, o autor dele. Eu acho que ele é o coordenador, inclusive, desse estudo atualmente. Exato. É um estudo que começou em 1938 e que já teve 4 coordenadores e que é um estudo muito legal que fala sobre relacionamento. Exatamente. Né? Como que a gente deve investir em relacionamentos. E tem uma coisa muito interessante no TED dele, que ele fala sobre... É incrível o TED dele. Sobre aquela questão assim, se tem alguém que você trabalha e que você não gosta dela, ou você tenta minimizar isso, ou tenta reverter, porque esses relacionamentos impactam a vida da gente. Sugam energia, tiram, né, tempo de vida. Sim. É muito legal, mas não sabia que tinha um livro. Tem um livro muito bacana. Acho que não é tão fácil de achar, né? Mas é um livro bem legal. Bom, gente, queria que vocês agradecessem a alguém, né, pra gente poder encerrar, já que a gente fala muito de gratidão, que a gente pudesse encerrar aqui, deixando vocês agradecerem quem vocês quiserem. Eu vou agradecer a minha avó, que não está mais entre nós, Ilka Ferreira, ao Pedro Ziviani e a Mimi, que foram os idosos mais malucos que eu conheci na vida, que me desconstruíram essa crença disfuncional que a gente tem sobre viver muito, né? É isso. Eu que agradeço a oportunidade aqui, tio Flávio, da gente estar conversando. A porta está aberta sempre. E vou agradecer a minha mãe e meu pai, que foram minhas fontes inspiradoras assim para trabalhar com envelhecimento. E a essa mulher maravilhosa aqui, Patrícia, que é minha sócia, minha amiga, minha irmã, que me ajudou aí a ressignificar o Motivato e trazer um trabalho bem diferenciado aí para a mulherada 40+. Que bom! E para achar vocês nas redes sociais, como é que a gente faz? Eu sou Motivato,
é a nossa rede, onde a gente trabalha mais essa questão das mulheres, que a gente acabou não falando aqui. E tem as nossas redes pessoais. Então, o meu Motivato é com 2 T's? Não, com Não, T. Sou Motivato com T só. E a sua rede? Sou Patrícia Catarina. E a minha pessoal é Sou Gisele Lukashevich. Lukashevich é meio complicado, mas só colocar Sou Gisele Lukashevich já vai aparecer lá. Ok, gente. Obrigada, obrigado, viu, Flávio? Obrigado a vocês convite. por essa contribuição aqui, riquíssima, de tantas ideias, tantas coisas que a gente pode sair daqui pensando, como a gente pode aproveitar na nossa vida. Então foi muito rico. Muito obrigado.